Quit Porn: Como largar a pornografia. Brett McKay. Hoje, assistir pornografia é considerado uma parte quase universal da vida de cada homem. Qualquer programa de televisão moderno nos faz presumir que os principais personagens masculinos assistem à pornografia, e em muitos casos isso é praticamente celebrado. Mas nem sempre foi assim. Ver pornografia é algo em que muitas pessoas se envolvem sem pensar muito, vendo isso como uma parte normal da vida, mas ela é realmente inofensiva. Este livro oferece uma análise aprofundada do que a crescente pesquisa sugere sobre o efeito da pornografia na internet sobre o cérebro. Se você está lutando para parar de usar pornografia, você aprenderá por que é tão difícil, mas não impossível. Pornografia, dopamina e seu cérebro. Nada que sentimos vontade de fazer é à toa. Uma parte integrante do sistema de nosso cérebro para aumentar as nossas chances de sobrevivência e reprodução é criar o forte desejo e motivação para fazer ou buscar as coisas que nos ajudarão a cumprir esses objetivos. Precisamos querer comer, buscar abrigo e fazer sexo. O neurotransmissor que nos impulsiona para cumprir esses impulsos é a dopamina. Ela é liberada sempre que encontramos recompensas que nos ajudam a sobreviver. Coisas como comida, sexo e amizade estão no topo da hierarquia de reforço natural. Assim que encontramos uma dessas recompensas, uma via neural é criada e a dopamina ataca o sistema de recompensas em nosso cérebro para que repitamos os mesmos comportamentos que nos ajudaram a obter essas recompensas anteriormente. Quanto mais algo ajuda em nossa sobrevivência e reprodução, maior é a quantidade de dopamina que nossos neurônios experimentam e mais forte é o impulso de repetir o comportamento. E a maior injeção natural de dopamina que conseguimos obter é através da estimulação sexual e do orgasmo. Buscar e desejar o sexo é o nosso principal impulso evolutivo. A grande injeção de dopamina que resulta do orgasmo passa a conectar o sistema de recompensa do nosso cérebro para repetir qualquer comportamento que fizemos para conseguir sexo, a fim de que possamos continuar no futuro. Mas assim que alcançamos a recompensa trazida pela dopamina, os níveis desse neurotransmissor diminuem porque cumprimos nosso imperativo biológico de espalhar a nossa semente. A queda pós-coito na dopamina explica, em parte, o período refratário masculino após o sexo. Quando homens chegam ao orgasmo, um hormônio chamado prolactina é liberado, o que reprime a dopamina. Sem dopamina, sem desejo sexual. O fácil acesso do pornô a novas experiências é uma armadilha. Enquanto assistir à pornografia era antes considerada uma atividade vergonhosa para ser praticada nas sombras da sociedade, ao longo do tempo tornou-se mais do que convencional, e boa parte dessa culpa é da internet. Algumas décadas atrás, se alguém quisesse assistir a um filme pornográfico, teria que ir a um cinema ou talvez a uma cabine de pornografia numa livraria, onde se compravam revistas de conteúdo adulto. Além de ser muito mais complicado conseguir pornografia, havia o risco de ser pego no ato, causando vergonha social. Então, embora a pornografia oferecesse alguma novidade sexual naquela época, havia barreiras colocadas devido à pouca tecnologia e costumes sociais que tornavam o acesso à pornografia nova e inédita difícil e demorado. Como os hits de dopamina do novo e do romance não eram fáceis, ficar viciado em pornografia era difícil e a maioria dos homens não experimentava os muitos problemas que os usuários de pornografia modernos relatam. Mas graças à internet você agora tem uma variedade infinita de pornografia disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a pornografia passou de algo vergonhoso para algo usual. Picos de dopamina devido a novidades sexuais nunca foram tão fáceis de alcançar, mas essa é uma verdadeira bola de neve que aumenta a cada uso. Nosso cérebro se habitua aos estímulos. A pornografia é um substituto para o sexo real, mas o seu cérebro não sabe disso. Da mesma forma como ele reagiria numa situação de sexo real, ele também reage a uma foto de uma mulher nua ou a um vídeo de pessoas fazendo sexo. Quer seja o clímax promovido por outro ser humano ou autoinduzido, ao encontrar imagens sexuais, o seu cérebro vai aumentar os níveis de dopamina, levando você ao orgasmo. O problema é que nosso cérebro se habitua aos estímulos.
Isso explica por que certos tipos de pornografia são mais atraentes do que outros e como, em caso extremo, os homens preferem a pornografia ao sexo real. Uma foto de uma mulher nua aumenta os níveis de dopamina na primeira vez em que ela é vista, mas depois de um tempo, essa mesma foto não vai mais fazer a mesma coisa. Para ficar excitado novamente, você precisaria aumentar os níveis de dopamina com mais novidades em suas fantasias sexuais, como uma foto de uma mulher nua diferente, por exemplo. Com o passar do tempo, simplesmente olhar para qualquer foto de uma mulher nua não vai te deixar excitado. Então você passa a obter uma dose maior de dopamina sempre que assiste outras pessoas fazendo sexo em um vídeo pornô, porque a ação ao vivo ativa os seus neurônios espelho, fazendo você se sentir como se fosse você quem estivesse fazendo sexo. Quanto mais forte for o estímulo, maior será a injeção de dopamina no sistema de recompensa. E, portanto, maior será o desejo que você tem de assistir ao vídeo pornô. Mas após repetidas visualizações, até um filme erótico pode perder a graça. Novamente, isso é devido à habituação. E então surge um novo risco. Qual é o limite de perversão que a mente humana está disposta a ultrapassar para obter dopamina? A pornografia reconfigura, literalmente, o seu cérebro. Assim como novos parceiros sexuais aumentam os níveis de dopamina, o mesmo ocorre com a observação de diferentes atos sexuais. E os níveis de dopamina também aumentam quando encontramos coisas que nos chocam ou nos enojam. Quanto mais intensa a experiência emocional que você tiver quando encontrar pornografia, mais dopamina será liberada no sistema de recompensa do cérebro. É por isso que você pode se encontrar procurando por pornografia cada vez mais excêntrica, embora parte de você ache repulsivo. À medida que você experimenta mais e mais dopamina em seu sistema de recompensa com novos tipos de pornografia, as conexões nos circuitos de recompensa do seu cérebro se fortalecem, aumentando seu impulso de buscar ainda mais novidades sexuais. É através dessas conexões neurais que disparam e se ligam, formando caminhos, que nossos hábitos para qualquer atividade são formados. Quando você recebe uma injeção de dopamina depois de receber alguma recompensa, seja comida, sexo ou novidade, o seu cérebro está fortalecendo os neurônios que dispararam e se conectaram para obter a recompensa, de modo que você repetirá o processo. Com a pornografia, a deixa associada pode ser estar em seu computador tarde da noite, quando todos estão dormindo. Assim que a deixa desencadeia a produção de dopamina, que aumenta sua motivação para ver a pornografia, uma rotina comportamental é automaticamente colocada em movimento. Uma rotina é um comportamento ou conjunto de comportamentos que levam você à recompensa do orgasmo. É assim que a pornografia pode se tornar um forte hábito, ou até mesmo um vício. Os problemas do uso habitual da pornografia. 1. A necessidade de encontrar apenas o estímulo certo para ficar excitado. Quando há menos receptores de dopamina no cérebro, o usuário de pornografia não consegue sentir toda a força do efeito do neurotransmissor. Portanto, para obter o mesmo entusiasmo e recompensa, o consumidor precisa procurar por algum novo pornô que ofereça o mesmo nível de excitação de antes, mas depois de um tempo, a novidade também não funcionará mais, transformando isso num ciclo que pode causar problemas quando for tentar atingir o orgasmo na vida real. 2. Procurar pornôs cada vez mais pervertidos. Em algum momento, mesmo encontrar a cena perfeita de pornografia normal deixará de funcionar. E isso leva a buscar uma pornografia incrivelmente chocante e, em muitos casos, até mesmo ilegal para sentir excitação. Com alguma hesitação e culpa, mas com o impulso de retornar aos seus antigos níveis de dopamina, os usuários de pornografia clicam em coisas que vão muito além de uma experiência sexual normal. Até 88% de todas as cenas em vídeos pornôs envolvem algum tipo de agressão, seja espancamento, engasgo, tapa, abuso verbal, entre outros. A explicação é que a produção de dopamina dispara quando experimentamos emoções intensas, e isso inclui choque, ansiedade e culpa. Adicione essas emoções produtoras de dopamina a uma entrada já estimulante de dopamina, como sexo, e você tem uma receita para ficar excitada por pornografia cada vez mais excêntrica. 3. Disfunção erétil e outras questões de desempenho. A dopamina desempenha um grande papel em nosso impulso sexual, na libido e na capacidade de obter e manter uma ereção.
Reduz a dopamina ou atrapalha a recepção dela e logo isso o afetará fisicamente. Quando se é condicionado a se excitar por uma versão superestimulante do sexo, o sexo normal simplesmente não é mais excitante. Muitos homens relatam ter que assistir à pornografia antes ou enquanto fazem sexo apenas para terem uma ereção. Se a pornografia não estiver disponível enquanto eles fazem sexo, eles precisam reproduzir as imagens pornográficas em sua cabeça para manter a ereção. 4. Tensão de relacionamento causada por um desafio de expectativas. O efeito do uso de pornografia masculina na intimidade e na satisfação sexual de seus relacionamentos é negativo. Primeiro, porque a inclinação de um homem por pornografia pode fazer a sua parceira se sentir menos atraente, como se ela não pudesse se comparar aos vídeos favoritos de seu namorado. Em segundo lugar, o uso de pornografia masculina está associado a uma qualidade sexual inferior para homens e suas parceiras, bem como níveis mais baixos de intimidade sexual em seus relacionamentos na vida real. Quando alguém usa pornografia em grande quantidade, isso tende a levar à retração emocional e ao aumento do sigilo, menos intimidade e depressão. 5. Depressão, perda de controle de impulso e ansiedade social. A dessensibilização da dopamina pode causar depressão. Um sintoma da depressão é a falta de motivação para fazer as coisas que antes lhe traziam alegria. A dopamina é o neurotransmissor da motivação. Portanto, se o seu cérebro estiver insensível a ela, a motivação diminui, e isso o afeta grandemente. Dicas para reiniciar e reeducar o seu cérebro e largar a pornografia. O hábito do consumo de pornografia é como qualquer outro hábito. Uma vez instalado, é difícil não fazer. Um hábito mudará através do tempo, da disciplina e da dedicação. É comum que o seu progresso não seja linear, mas isso não significa que você falhará em sua missão. O mais importante na hora de implementar um hábito saudável é ter a vontade de seguir as suas intenções. Brett McKay separou 11 dicas para largar a pornografia. 1. Não dê à pornografia mais poder do que ela tem. Uma das coisas mais poderosas que podem ajudá-lo a parar de usar a pornografia é simplesmente entender como isso afeta o seu cérebro e por que ela é tão atrativa. Uma vez que você entende a ciência por trás do uso da pornografia, você poderá ver o que ela realmente é e assim se torna mais fácil superá-la. 2. Aceite o fato de que você é o tipo de pessoa que vê pornografia e entenda que o objetivo é se tornar o tipo de pessoa que não vê pornografia. Você não está condenado a ser o refém da pornografia pelo resto da vida. Aceitar que você consome esse conteúdo significa apenas que você vê a situação como ela é, e esse é o primeiro passo para fazer mudanças proativas. Em vez de tentar vencer o vício, uma meta mais útil é simplesmente se tornar o tipo de pessoa que não vê pornografia, e você só pode fazer isso quando começar a agir como uma pessoa que não vê pornografia. 3. Aborde questões subjacentes. Um passo importante para parar de consumir pornografia é abordar todos os problemas subjacentes que você está enfrentando. Você está simplesmente entediado? Procure se envolver em mais hobbies, atividades sociais e exercícios físicos. Você ficará surpreso em como simplesmente ter uma vida divertida, plena e ocupada eliminará sua necessidade de pornografia e masturbação. 4. Acredite que você pode mudar. Sim, você pode mudar. Mesmo os hábitos mais profundos podem ser modificados e melhorados. Mas você tem que acreditar que pode mudar. Você não está preso aos seus maus hábitos, mas tem que acreditar para que funcione totalmente. 5. Não se culpe se e quando você retroceder. Suas emoções podem servir como uma deixa para começar a ver pornografia. Apenas aceite o fato de que você pode ter contratempos e que isso é normal. Quando esses contratempos acontecerem, não se culpe. Apenas reconheça o tropeço e depois volte à sua missão. 6. Encontre maneiras de conservar e fortalecer a força de vontade. Uma grande parte de largar o hábito da pornografia é resistir aos impulsos ao encontrar uma de suas deixas comportamentais. Isso exige força de vontade, mas ao parar de consumir pornografia, você fortalecerá o seu suprimento geral de força de vontade. Então terá mais desse poder para usar em todos os outros objetivos de sua vida. 7.
fortaleça sua resiliência. Uma coisa que pode ajudá-lo a lidar com contratempos é trabalhar na construção de sua resiliência. Torne-se forte mantendo o objetivo sempre em mente. 8. Livre-se de toda a sua pornografia. Jogue fora qualquer pornografia que você tenha acesso. Limpe o histórico de internet e os favoritos do seu computador e smartphone. Se você tem revistas e DVDs, jogue-os fora também. 9. Hackeie o ciclo do mau hábito. O processo de reconfiguração é essencialmente o mesmo que hackear o ciclo de hábitos. O seu objetivo é identificar as deixas que acionam sua rotina de uso de pornografia e, em seguida, substituí-la por outra, mantendo uma recompensa semelhante. Cada vez que você faz isso, cria uma nova conexão de recompensa que pode eventualmente se tornar mais forte do que a sua conexão de rotina pornográfica. 10. Tenha as intenções de implementação prontas. Uma intenção de implementação é uma fase se-então, que liga uma dica situacional a uma ação específica. É um plano do que você fará de maneira diferente sempre que encontrar uma de suas pistas pornográficas. Por exemplo, se eu me sentir com vontade de assistir a pornografia, então eu sairei para uma caminhada. 11. Instale softwares de bloqueio em todos os seus dispositivos. Mesmo que não seja à prova de falhas, colocar um bloqueio ajudará você quando você quiser fraquejar. Funciona como uma boia que puxa você de volta para a realidade, ajudando a não cair na armadilha de ver pornografia novamente. Consumir pornografia é como se alimentar de fast food. Promete nutrição, mas o fará sentir-se pior e mais vazio do que antes. Quanto menos disso você consumir em sua vida, seja pornografia, fast food ou navegar pela internet sem pensar, melhor e mais feliz você se sentirá. Exercite cortar a pornografia e a masturbação por 30 dias. Você poderá encontrar muitos benefícios, como maiores níveis de testosterona, mais foco e força de vontade e um aumento repentino da produtividade. Neste livro, você aprendeu que o mundo moderno faz parecer que não, mas a pornografia é um grande problema. Vista atualmente com muita naturalidade, a pornografia está cada vez mais presente na vida dos homens, e cada vez mais cedo. Longe de ser inofensivo, o consumo da pornografia modifica o comportamento cerebral e pode causar muitos problemas, principalmente no âmbito psicológico. Entender o que faz da pornografia algo tão atraente é o primeiro passo para remover esse hábito da sua vida, para que possa finalmente vivê-la da melhor maneira possível.